Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria Eduarda e hoje eu vim aqui gravar a segunda parte da aula de matrizes. Hoje a gente vai falar de multiplicação entre matrizes. Bom, então primeiro eu peguei essas duas matrizes aqui. Essa é uma matriz 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. E aqui vou multiplicar com uma matriz 2 por 3. A gente já falou disso na primeira parte sobre linhas e colunas, então se você não sabe, dá uma olhadinha lá. Bom, então, o que eu vou fazer para conseguir multiplicar elas? Eu vou pegar esse 5 e esse 1, essa primeira linha aqui, e vou transformá-la numa coluna. E vou colocar ela aqui do lado, ó. E aí, para eu criar o elemento, por exemplo, A11, eu vou multiplicar, então, a primeira linha com a primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? 5 vezes 1 mais 1 vezes 3. Deixa eu escrever isso para vocês, para ficar mais fácil. Bom, então, 5 vezes 1 mais 1 vezes 3 vai dar 5 mais 3, que é igual a 8. Então, esse 8 aqui é o meu elemento A11. Por quê? Porque eu multipliquei isso aqui com isso aqui. Bom, agora eu vou fazer a multiplicação e vou ter o meu elemento A12. Então, vou pegar esse 5, multiplicar com esse 2, mais esse 1 multiplicado com esse 0. Escrevi aqui de novo. 5 vezes 2 mais 1 vezes 0 igual a 10 mais 0, que é igual a 10. Vou fazer isso de novo agora. 5 vezes menos 2, 1 vezes 4, somar isso aí. 5 vezes menos 2 mais 1 vezes 4 vai dar menos 10 mais 4. No final vai dar menos 6. Então, o que é isso, esses três números aqui? Esses 8, esse 10 e esse menos 6. Eles são os elementos da minha primeira linha do produto dessas matrizes. Agora eu vou criar o quê? A segunda linha. Então, eu vou pegar essa segunda linha aqui, vou meio que transformar ela em coluna, vou botar ela de pé aqui, esse 0 e esse menos 1, e vou multiplicar. 0 vezes 1 mais menos 1 vezes 3 vai dar 3. Agora eu vou fazer esse 0 aqui, vezes esse menos 2, mais menos 1 vezes 0. Então, de novo, 0 vezes 2 mais menos 1 vezes 0, 0 menos 0 vai dar 0. Por último, 0 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 4. E essa soma vai me resultar com menos 4. Então, aqui eu tenho a matriz produto que a gente fez. Então, vamos lá. 8 é o elemento A11, 10 é o elemento A12, menos 6 é o elemento A13, menos 3 é o elemento 21, 0 é o elemento 22 e menos 4 é o elemento 23. Então, tá aqui a nossa matriz, o produto entre essas duas matrizes, tá bom? Bom, então agora eu vou falar de algumas observações importantes, tá? Diferente da multiplicação de números, a multiplicação entre matrizes, a ordem vai importar. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A e eu tenho uma matriz B, o resultado de A vezes B e o resultado de B vezes A vai ser diferente. Vou provar isso aqui para vocês, tá? Bom, eu tenho essa matriz aqui, 2 por 2, essa aqui também é uma matriz 2 por 2, e vou efetuar a multiplicação. Para não perder muito tempo, eu já estou com o resultado dela aqui. 20, 26, 10, 12. Vamos chamar essa aqui de matriz A e essa aqui de matriz B. Aqui eu acabei de fazer o A vezes B. Então, vamos fazer o B vezes A agora. Também, para não perder tempo, já estou com o resultado aqui. 15, 11, 25, 17. Como vocês podem ver, esse resultado aqui, os dois resultados, eles não têm nada a ver um com o outro. Não tem nenhuma relação. Então, por favor, prestem atenção e tomem muito cuidado com a ordem que a questão vai te pedir, que o enunciado vai determinar, porque isso faz toda a diferença no resultado, tá bom? Então, agora, vamos estabelecer aqui algumas condições para acontecer essa multiplicação entre matrizes. Bom, peguei aqui duas matrizes genéricas, tá? Nem coloquei os elementos dela, só coloquei o formato mesmo. Bom, A 5 por 2 e B 2 por 3. Será que essa multiplicação ela pode acontecer? Então, ela pode.
Por quê? Porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Tá vendo? Esse 2 é igual a esse 2 aqui. Então, esse número, uma multiplicação entre matrizes, ela só pode acontecer quando esse númerozinho aqui for igual a esse. E aí, o que ela vai gerar? Ela vai gerar uma matriz C. Mas será que eu sei qual é o formato dela? Dá para saber também só com o formato. Você vai pegar o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Então, nesse caso, eu vou ter uma matriz C 5 por 3. Bom, peguei aqui um outro caso. Uma matriz A 3 por 1 é uma matriz B 1 por 3. Eu consigo fazer a multiplicação? Consegue. Por quê? Porque esse 1zinho aqui também é igual a esse 1zinho aqui. E qual vai ser o formato no final? Vai ser uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque eu peguei esse 3zinho e esse 3zinho aqui, e no final vai gerar uma matriz C 3 por 3. Bom, agora peguei uma matriz aqui qualquer também, 4 por 2, e eu quero fazer uma multiplicação com uma matriz B 3 por 1. Essa multiplicação, ela não pode acontecer. Por quê? Porque esse númerozinho aqui é diferente desse númerozinho aqui, tá bom? Não é possível. Ah, mas como seria possível de acontecer? Bom, nesse caso, se essa matriz B aqui, ela fosse uma matriz 2 por 1, porque aí sim, esse número aqui seria igual a esse número, tá bom? Fiquem atentos a isso também. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre matriz e identidade. Isso é uma coisa interessante e vai precisar de um conceito que a gente falou lá na primeira parte, que é sobre diagonal principal e diagonal secundária, tá? Bom, peguei aqui uma matriz qualquer, 2 por 2, uma matriz quadrada, 2, 9, 8, 7, uma matriz também quadrada, 1, 0, 0, 1. Bom, a gente sabe que essa multiplicação pode acontecer porque essa é uma matriz 2 por 2, e essa aqui também é uma matriz 2 por 2, e no final ela também vai gerar uma matriz 2 por 2. Então vamos lá, vou pegar isso aqui, vou botar aqui de pé, vou multiplicar. 2 vezes 1 mais 9 vezes 0. Isso aqui vai dar 2. Então, o nosso A11 é 2. Bom, agora multiplicando isso aqui com essa segunda coluna. Vou pegar esse 2, multiplicar com esse 0 e somar com esse 9 multiplicado com esse 1. 2 vezes 0 mais 9 vezes 1 vai dar 9. Agora eu vou botar isso aqui de pé aqui do lado também e vou fazer a multiplicação. 8 vezes 1 mais 7 vezes 0 vai dar 8 mais 0, que é 8. E vou fazer isso agora com essa segunda coluna aqui. 8 vezes 0 mais 7 vezes 1 vai dar 7 no final. Então, vou ter essa matriz aqui. 2, 9, 8, 7. Vocês perceberam alguma coisa aqui? Essa matriz é igual a essa primeira matriz aqui. Por quê? Porque essa matriz, essa segunda matriz que a gente multiplicou, é uma matriz que a gente chama de matriz identidade. Bom, o que são matrizes identidades? São matrizes que a diagonal principal, ou seja, essa diagonal aqui, são matrizes quadradas, tá? Então, são matrizes que a diagonal principal, elas são formadas por números 1, por elementos 1, e todos os outros elementos são 0. Então, pode ser uma matriz 25 por 25. A diagonal principal dela tem que ser formada por 1, todos os elementos da diagonal principal tem que ser 1 e todos os outros tem que ser 0. E qual a propriedade dessa matriz identidade? Bom, como vocês podem ver, ela anula a multiplicação. Então, quando eu multiplico isso aqui, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando, sei lá, por 1, por um númerozinho 1, porque o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, quando vocês virem aí uma matriz de identidade numa prova, para vocês não perderem muito tempo fazendo, porque essa multiplicação entre matrizes é complicada, é só lembrar disso, que uma matriz de identidade, ela vai gerar o mesmo resultado da primeira matriz que ela multiplicou, tá bom? 2, 9, 8, 7, 2, 9, 8, 7, beleza? Bom, peguei um exercício aqui para a gente exercitar o que a gente falou hoje, então vamos lá. Encontre a matriz X tal que X vezes essa matriz aqui, 1, 2, menos 1, 3, é igual a 0, 1, 2, menos 1. Então vamos lá, eu sei que X é uma matriz, né? Ele está dizendo aqui no enunciado. Então vou transformar isso aqui numa matriz genérica.
A, B, C, D. Vou fazer essa multiplicação. Então, vamos lá. Vou verticalizar isso aqui. Esse A vou multiplicar com esse 1 e vou somar com B menos 1. Então, A vezes 1 mais B vezes menos 1. Isso aqui eu sei que vai dar 0. Por quê? Porque eu já tenho esse elemento 1A11. Ele já me deu esse elemento A11. Então, eu sei que A menos B é igual a 0. Bom, então agora eu vou multiplicar esse AB aqui com esse 2, 3. Então, vamos lá. A vezes 2 mais B vezes 3, eu sei que esse resultado aqui tem que ser 1. Por quê? Porque o meu elemento A12 é 1. Ele já me deu aqui que é 1. Então, eu posso dizer que 2A mais 3B é igual a 1. Acho que vocês já devem ter imaginado que a gente vai fazer um sisteminha aí para resolver isso aí, para encontrar essas incógnitas, mas vou reservar isso aqui para a gente fazer essa multiplicação aqui dessa segunda linha. Então, vamos lá. C vezes 1 mais D vezes menos 1, isso aqui vai dar 2, porque ele já me deu esse elemento aqui, esse A21. Então, eu tenho que C menos D é igual a 2. Bom, e agora eu vou multiplicar isso aqui por isso aqui. Então, C vezes 2 mais D vezes 3 vai dar menos 1. Como eu já tenho esse elemento aqui, eu sei que 2C mais 3D vai dar menos 1. Então, vamos resolver isso aí, vamos fazer essa substituição. Bom, passando por outro lado esse menos B aqui, eu sei que A é igual a B. E aí, então, vou substituir isso aqui, ó. 2B mais 3B é igual a 1. Então, 5B vai ser igual a 1 e B vai ser igual a 1/5. Como eu sei que A é igual a B, A também vai ser 1/5, tá bom? E agora vamos descobrir esse C e D aí. Bom, eu tenho que C é igual a 2 mais D. E então vou substituir. 2 vezes 2 mais 2 vezes D mais 3D é igual a menos 1. Então, 4 mais 2D mais 3D é igual a menos 1. Então, eu tenho que C é igual a 1 e D é menos 1. Então, esse aqui, ó, essa matriz X, esse 1/5 seria o A11, esse 1/5 aqui seria o A12, esse aqui seria o A21 e esse aqui seria o A22, porque eu substituí eles aqui, eu coloquei essas incógnitas aqui. Bom, e agora eu vou colocar mais um exercício aqui para a gente resolver, e eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui. Determine x e y reais a fim de que as matrizes abaixo comutem. O que significa comutem? Então, como eu disse, o produto, a ordem dos fatores, ela vai alterar o produto na multiplicação entre matrizes. E comutar significa exatamente isso não acontecer. Na verdade, é você determinar que A vezes B seja igual a B vezes A. Então, primeiro eu vou resolver essa multiplicação. Vamos chamar essa aqui, essa matriz de A e essa aqui de B? Então, primeiro eu vou fazer A vezes B, beleza? Vou colocar isso aqui em pezinho do lado. Vou fazer 0 vezes 1 mais x vezes menos 1. Então, vamos lá. 0 vezes 1 mais x vezes menos 1 vai dar menos x. Vou multiplicar agora com essa segunda coluna aqui. 0 vezes 2 mais x vezes 5 igual a 5x. Bom, y e 3, vou colocar aqui em pezinho. Y vezes 1 mais 3 vezes menos 1, eu tenho que esse resultado aqui, esse elemento A21 vai ser y menos 3. Bom, colocando isso aqui, multiplicando por 2 e 5, eu tenho que y vezes 2 mais 3 vezes 5 é igual a 2y mais 15. Então, agora eu já formei a minha matriz, que é o resultado de A vezes B. A vezes B vai ser menos x, 5x, y menos 3, 2y mais 15. Bom, vou guardar isso aqui para a gente poder fazer B vezes A. Então, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. Vamos multiplicar isso aí. Bom, 1 vezes 0 mais 2 vezes y é igual a 2y. Aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. De novo, 1 vezes x, 2 vezes 3, eu tenho que A12 é igual a x mais 6. E veio antes, mas não tem problema não. Bom, menos 1 vezes 0 mais 5y
é igual a 5y. Menos 1 vezes x mais 5 vezes 3 é igual a menos x mais 15. Então, eu tenho que b vezes a é 2y, x mais 6, 5y, menos x mais 15. E agora, como ele disse que ele quer que essas matrizes comutem, ou seja, que essa matriz seja igual a essa aqui, a gente vai igualar e vai resolver essas incógnitas aí. Então, por exemplo, eu peguei esse elemento aqui, esse A12, porque eu achei que fosse ser mais fácil para a gente descobrir quem é x. E igualei esse aqui, esse A12, com esse A12 dessa outra matriz. Então, 5x é igual a x mais 6, 4x é igual a 6, eu tenho que x é igual a 3 sobre 2. Eu não consigo colocar em fração, mas enfim, deu para entender, né? E agora, peguei esse elemento aqui, esse elemento 2, 1, e peguei esse também, elemento 2, 1, e igualei. Y menos 3 igual a 5y, então eu tenho que 4y é igual a menos 3, então y no final vai dar menos 3 sobre 4. Bom, esse é o nosso fim da nossa aula de matrizes, sobre a multiplicação de matrizes. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Obrigada!